Você sabe o que é uma seita? Sempre que você escutar a palavra seita, te remete a algo ruim ou negativo. Ou você confunde seita com heresia, sociedade secreta. Se você quer entender mais sobre esses assuntos, conseguir distinguir um do outro, fica aqui que nesse vídeo nós entenderemos tudo sobre o universo das seitas. Olá pessoal, meu nome é Gislaine, esse é o canal TV Girta, e aqui nós descobrimos a identidade dos povos através do que eles vivem, do que eles celebram, das suas crenças, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre seitas. Vamos entender o que são seitas, quais são seus significados, quais tipos de seitas existem. Vamos descobrir qual a diferença de seita para religião. E antes de começar, pessoal, vai dar uma mudada. Eu vou aparecer com outra roupa, porque na verdade aconteceu um probleminha. Eu não consegui, eu tinha gravado esse vídeo sobre seitas e ele tá bom. Só que aí eu ia gravar de novo, acrescentando mais algumas explicações. Só que aí eu não consegui gravar, o celular não carregou. E aí, quando eu olhei, não tinha carregado, eu coloquei pra carregar, mas tava desconectado. Aí não ia dar tempo de sair. E como esse outro vídeo tá legal, tá com as explicações boas na minha percepção, eu vou usar ele, mas aí vocês me falam o que vocês acharam. A palavra seita, ela se origina de diversas derivações do latim. Primeiro nós temos a palavra secta, que significa escola ou corrente de pensamento. Após nós temos a palavra secare, que significa cortar. Depois secernere, que significa separar. E depois sectar, que significa seguir. Na visão religiosa, seita tem um significado para um grupo que se emerge de uma religião ou é uma dissidência de alguma religião. Geralmente, as seitas são grupos organizados e esses grupos, eles procuram uma forma mais autêntica, mais pura da religião. Geralmente também esses grupos, eles são organizados de uma forma menos hierárquica do que a igreja e também mais voluntária. E geralmente também eles mantêm um distanciamento da sociedade em geral. Mas além de seitas religiosas, que são as mais faladas, que estão mais em destaque, também existem as seitas políticas e ideológicas. E esses grupos, eles são caracterizados por grupos que adotam um sistema rígido e dogmático em relação à sua ideologia, às suas crenças. Eles geralmente são fervorosos na sua ideologia, se equiparando a crenças em religião, as pessoas mais fervorosas de alguma religião. Acho legal também a gente trazer a visão do sociólogo Max Weber em questão da seita religiosa, que ele faz uma diferenciação da igreja e de uma seita. De acordo com Max Weber, a igreja é um sistema organizado hierarquicamente, já a seita é um sistema que não tem uma hierarquia tão sólida, tão rígida. Também a igreja é um sistema inclusivo, já a seita é um sistema exclusivo, que vem com esse objetivo de serem pessoas, digamos, por exemplo, diferentes, que querem viver de outra forma. E também a igreja geralmente vai se adequar aos costumes sociais da época em que vive. Pessoal, o Max Weber, ele traz essa diferenciação entre igreja e seita no livro dele, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele não vai ter uma seção, um capítulo dedicado a essa parte, mas ele vai introduzir no meio do livro. E mesmo assim, eu acho que é um livro bem interessante e vai estar linkado também na descrição. O sociólogo e teólogo Ernest Troutsk, não sei se é assim que fala, ele também diz que geralmente a igreja vai tentar se relacionar com pessoas de certa importância, de certo renome na sociedade. Já as seitas, elas não se importam com isso, já que elas buscam viver de uma forma exclusiva, buscando a mais pura fé e autêntica fé. Ele também fala que geralmente as seitas, elas serão compostas por pessoas menos favorecidas. É importante também falar que seita não é algo ruim ou algo bom. Vão haver seitas destrutivas, como nós vamos falar mais para frente, que são seitas que usam da manipulação, que usam de sua liderança, de seu poder para manipular seus seguidores, mas também vão existir seitas que não têm esse propósito. Então, muitas vezes seita é usado como uma descrição pejorativa, como um nome pejorativo, para falar
que tudo que for uma seita vai ser ruim. Então, tem que se ter muito cuidado quando usamos a palavra seita para determinado grupo. Também por essa questão do nome pejorativo, muitos grupos não se denominam, não se chamam de seitas. E também alguns grupos, para alguns pesquisadores, alguns críticos vão ser seitas. Já para esses grupos, as mesmas pessoas que participam dos grupos, elas não se autodenominam seitas. Então vão ter essas disparidades. E cada lado vai dizer uma coisa, que é uma seita ou que não é. Como surgem as seitas? Não há uma data específica que fale quando surgiu a primeira seita, mas seita ela existe há muitos e muitos anos. Ela surge primeiro como uma seita religiosa, desde o tempo da época medieval, do tempo de Cristo, surgem seitas. De início também entra a palavra heresia, que é diferente da palavra seita. No final a gente fala um pouco, só para adiantar, heresia é um grupo que ele é de uma religião, mas que ele deixa de fazer as práticas da religião e forma outro grupo para fazer práticas contrárias. Então eles são considerados hereses. Também a questão de seitas, como elas surgem, como elas vão ser, vai depender muito também do período histórico em que vivem, do que está acontecendo, do que está se passando. Aqui nessa parte, nós vamos falar um pouco como funcionam as seitas. Vamos falar de algumas práticas incomuns, de algumas regras que são comuns de todas. Então, fica mais fácil de saber o que é uma seita ou não. E também é importante dizer, acho que como já foi percebido também desde o início do vídeo, as seitas elas têm uma organização diferente, distinta geralmente dos sistemas que a sociedade é acostumada. Esses grupos eles têm rituais, também é presente o proselitismo ativo, que é a questão que eles sempre tentam atrair mais pessoas para o grupo deles. Sempre estão em busca de mais pessoas para compor essa organização. Eles também algumas seitas adotam um estilo de vida distinto. Eles não vivem como a maioria da sociedade, eles vão ter práticas diferentes. Um dos intuitos também desses grupos, das seitas, é que eles vivem de uma forma diferente da qual eles acreditam que tem que viver para alcançar certos objetivos do grupo. Eles não se importam de não viver não igual, mas as práticas que é comum de todo mundo, digamos assim. Também eles têm regras de acordo com sua conduta moral. É dito que o que se pode fazer, o que é aceito e o que não é aceito. Também é presente a obediência à liderança. Vai ter o líder, que geralmente vai ser uma pessoa carismática, para que consiga atrair mais as pessoas e consiga exercer essa liderança mesmo. Então vai ter uma grande obediência à liderança. Geralmente, todos esses grupos vai ser presente essa questão de obediência, não só ao líder, mas como a forma de viver as suas regras. Também vai ser incentivada a separação ao mundo externo, ao mundo, e vai ser incentivado que eles não se relacionem com pessoas que não fazem parte do grupo em que eles estão inclusos. Também tem a questão do segredo e confiabilidade. Em alguns grupos não vai ser tanto, mas geralmente esses grupos vão ter suas falas, seus objetivos guardados para si, não vai ser exposto. Como nós vemos em por exemplo, algumas religiões que falam sobre sua doutrina abertamente. Geralmente esses grupos não vão falar, vão ter essas características. Às vezes um certo grupo vai ter apenas uma característica, outro grupo vai ter mais características destas que foram ditas. Mas é importante também falar que às vezes pode se confundir também um grupo que é herético, um grupo que é uma sociedade secreta, um grupo que é uma seita, pode se confundir em algumas dessas características. E como foi dito também anteriormente, muitos grupos eles não se autodenominam e não se diz que são seitas. Vai falar um pouco da diferença sobre seita, religião, heresia e sociedade secreta. E se vocês quiserem vídeos específicos sobre heresia, sociedades secretas, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu trago e vamos lá ver as diferenças. E religião é um sistema que vai ter crenças, práticas definidas, seus rituais, seus códigos, geralmente vão ter seus livros sagrados, suas escrituras, vão ter seus locais de fé, seus seguidores. Exemplos de religião, cristianismo, que neles vão estar o catolicismo, protestantismo, também vai ter a religião islamismo,
o judaísmo, o hinduísmo na Índia. Já a heresia, aquelas pessoas que praticam dogmas contrários a determinada religião. Então, antigamente, quando as pessoas iam contra os ensinamentos da religião, por exemplo, a religião cristã, elas eram chamadas de hereses. Então, esse é o significado de heresia. É ligado à religião. As sociedades secretas, elas mantêm suas práticas, suas regras. As pessoas que fazem parte desse grupo em segredo. Algumas também vão manter sua existência em segredo, então vão ter essas características. Um exemplo são, por exemplo, os Cavaleiros do Templário, que foram fundados em 1118. E esses Cavaleiros Templários, eles faziam parte do cristianismo, só que eles tinham o objetivo de proteger as pessoas, os peregrinos que iam até Jerusalém. Tinham alguns outros objetivos também, mas a criação foi criado para isso. Já a seita é isso que a gente já falou anteriormente, mas tem uma ligação muito forte com a religião, mas não vai ser só grupos que têm práticas, dogmas diferentes da religião, da maioria das religiões que a sociedade está acostumada. Vão ter grupos políticos e ideológicos também. Essa parte também de diferenciação, o que é uma seita, o que é uma heresia, uma sociedade secreta. Uma seita, ela também pode ser, por exemplo, uma seita herética. Pode-se ser os dois. Por exemplo, no início, quando surge, é muito comum que uma dissidência de uma religião, quando uma religião é predominante, é muito comum que se chame de heresia. Então, ela pode ser chamada pode ser uma seita herética. Como, por exemplo, no início do cristianismo, o cristianismo se inicia como uma seita judaica. O judaísmo era o que era predominante na região onde se iniciou, e como surgiu com diferenças, foi considerado uma seita. Então era uma seita herética, porque a religião que predominava era o judaísmo. Então, quando também o cristianismo estava consolidado, já era uma religião, as reformas protestantes, as outras religiões que iam surgindo, também poderiam ser consideradas seitas, heresias, porque elas se distinguem da religião que predomina no momento, no que é mais predominante e no que é maior. Aqui nós vamos falar de alguns tipos de seitas e alguns exemplos. O sociólogo Brian Wilson, ele fez não uma catalogação, mas ele fez um sistema para falar os tipos de seitas. Pessoal, e Brian Wilson, só para deixar aqui, ele apresentou essa tipologia, essa classificação de seitas. Inicialmente, ele fez a primeira apresentação no livro Religion Sects, só que depois ele introduziu em outras obras. No caso, seriam seitas religiosas. Eu não consegui encontrar essa edição em português e também tive muita dificuldade, nem encontrei também direito em inglês. Eu não consegui encontrar um link para deixar aqui para vocês. Mas ele introduz nessa obra e vai introduzir ao longo em outras obras também. Tem as seitas conversionistas. Elas acreditam que a transformação acontece de forma individual e espiritual. E eles enfatizam a conversão pessoal, tanto do indivíduo como da sociedade. E um exemplo é o Exército da Salvação. O Exército da Salvação, ele é considerado, tem a sua fé, só que ele não buscava converter, digamos assim, a pessoa para uma determinada religião. As pessoas poderiam ter uma religião, mas eles focavam em ajudar as pessoas. Eles iam para as ruas, eles davam comida e falavam sobre fé para essas pessoas. Eu acho que tem até uma fala que dizia dar pão e fé, algo do tipo. Tem também as seitas revolucionárias ou adventistas. Eles creem que a salvação virá com a destruição total do mundo atual. E eles acreditam no evento apocalíptico. Aqui, no exemplo, ele diz Testemunhas de Jeová. Inclusive, Testemunhas de Jeová é algo bem questionado também, se é uma seita ou não. As pessoas que fazem parte dessa religião, desse grupo, eles não se autodenominam seitas. Já alguns críticos, pesquisadores, eles dizem que os Testemunhas de Jeová são uma seita. Se você for parar para ver, os Testemunhas de Jeová vão ter algumas características. Por exemplo, eles têm aquela questão de querer atrair mais pessoas para sua religião. Inclusive as pessoas,
Não sei se já aconteceu com você, mas era muito comum, pelo menos antes, não tanto agora, aqui onde eu moro. Muitas vezes, aos domingos, os testemunhos de Jeová passavam pela casa das pessoas, falando sobre algumas passagens bíblicas, convidando para ir à igreja, entre outras coisas. Também tem a questão de viver diferente. Eles têm práticas bem diferentes de outras religiões e eles não se importam com o julgamento das pessoas. Tem a questão bem forte do sangue, que eles não recebem sangue de outras pessoas. Teve até um período que estava uma lei sendo votada no Senado sobre se eles teriam o direito de recusar sangue ou não. E foi caracterizado que eles teriam esse direito de recusar, porque senão isso seria considerado intolerância religiosa. Também as seitas introversionistas, na qual eles consideram que o mundo exterior, que o mundo fora é totalmente corrupto, então eles promovem que aconteça esse isolamento para eles alcançarem a sua espiritualidade, a sua pureza espiritual. Um exemplo que ele usa aqui são os Amishes, são um grupo que eles eles vivem de uma forma diferente, não tem tecnologia, não tem várias coisas, eles são um grupo, eles não se influenciam e não vivem nada, tentam não se deixar influenciar pelas questões exteriores das outras pessoas. Também tem as seitas manipulacionistas ou gnosticistas, que eles acreditam que a salvação ela pode ser alcançada se você conseguir dominar algumas técnicas específicas, ou também que você consiga alguns conhecimentos especiais. E o exemplo que ele usa é a cientologia, que oferece métodos específicos para conquistar estados elevados de consciência e habilidades. Também tem as seitas taumatúrgicas, que eles focam na busca de milagres e soluções mágicas para resolver alguns problemas cotidianos. Também eles enfatizam o sobrenatural e a cura, que ele usa como exemplo o espiritualismo, a busca por fazer contato com o sobrenatural. Também tem as seitas reformistas, que eles buscam alguns métodos, algumas coisas da sociedade. E eles creem que essas mudanças podem ser alcançadas por insights e ações direcionadas. Um exemplo são os Quakers, Sociedade Religiosa dos Amigos. E os Quakers, eles vêm historicamente sendo incluídos em várias causas sociais, como abolicionismo e direitos civis. Também tem as seitas utopistas. Eles acreditam que a salvação ela vai ser alcançada na criação de uma nova forma, de um novo sistema de sociedade. Que esse novo sistema de sociedade reflita princípios divinos e ideais. E um exemplo é a comunidade Brudenhof, que é uma comunidade que compartilha os bens e eles vivem praticando os princípios cristãos. Esses exemplos abordaram mais seitas religiosas, mas também há alguns exemplos de seitas políticas e ideológicas. Um exemplo de uma seita política é a Liga Anticlerical, que foi uma organização política formada no século XX aqui no Brasil, e ela vinha com o objetivo de combater a influência católica na sociedade e no Estado. Eles eram inspirados no livre pensamento, eram indivíduos, as pessoas que compunham esse grupo, eles tinham tendências anarquistas, maçônicas e ateias. Também a maçonaria é algo interessante de se falar, acho que é um grupo que é bem conhecido. Os maçons se enquadram mais em uma sociedade secreta. Na verdade, se fala que é uma sociedade discreta. Você tem acesso facilmente, assim, são ditas, tem muitas informações na internet, seus símbolos, tem as suas lojas, mas tem algumas coisas que só os grupos têm acesso. Continuando, esse grupo também, eles atuavam por meio de publicação. Eles faziam uma publicação no jornal A Lanterna, esse jornal era de São Paulo, e eles colocavam seus ideais ali. Outro exemplo também é o movimento humanista secular, o humanismo, que é uma corrente filosófica que enfatiza a razão, a ética e a justiça social. E eles rejeitam crenças religiosas e crenças sobrenaturais. As suas características são defesa do pensamento crítico e científico. Eles promoviam também os valores humanitários e os direitos humanos. Eles também buscavam soluções racionais para os problemas humanos.
já que eles não tinham a crença em dogmas religiosos ou na questão sobrenatural. Um exemplo é a União Internacional Humanista e Ética, que reúne grupos humanistas de diversos países. Um outro exemplo é a Sociedade Teosófica, que ela é fundada nos Estados Unidos em 1875, e ela vem com a proposta de fazer um estudo comparativo das religiões, do estudo filosófico e da ciência. Algumas das suas características vão ser a busca pela sabedoria divina, vão enfatizar também a fraternidade sem distinção de cor, de raça, de nada. E um exemplo é a sede internacional da Sociedade Teosófica em Ayodhya, Chennai, na Índia. Outro exemplo é a Telema, que é um sistema filosófico e religioso que foi desenvolvido por Aleister Crowley no início do século XX, e eles enfatizam essa frase, faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. E as suas características são a ênfase da liberdade individual e a descoberta da verdadeira vontade. Eles também têm a incorporação de elementos místicos, de magia, e eles também fazem uso de rituais em busca de alcançar a iluminação espiritual. Um exemplo é a Ordem Ordo Templi Orientis. Raelianismo foi um movimento fundado em 1974 por Claude Vorilhon, que era conhecido como Rael. Eles acreditam que a vida na Terra foi criada por extraterrestres, e esses extraterrestres seriam conhecidos por Elohim. Então, algumas das suas características é a rejeição ao sobrenatural, a coisas divinas, por exemplo, a questão da fé. Eles também defendem a clonagem humana em busca de alcançar a imortalidade. E eles também querem uma construção de uma embaixada para receber esses extraterrestres. Um exemplo real é a Organização Raeliana Internacional, que faz a coordenação desses movimentos, dessas atividades em vários países. Inclusive, quando eu falei no começo sobre a Liga Anticlerical, eu falei como se fosse especificamente essa que surgiu em São Paulo, mas na verdade é um movimento. Esse que foi dito é um exemplo. Que algumas seitas são tidas como perigosas ou destrutivas. Na verdade, a gente sabe que basicamente tudo vai ter seu lado ruim e seu lado bom. Então, muitas seitas elas vão ser ruins, vão ser perigosas para a vida das pessoas. Nós vamos falar sobre alguns exemplos. E geralmente elas vão ter líderes autoritários e vão usar da manipulação para manipular as pessoas e fazer ensinamentos de coisas erradas, contrárias, vão fazer alienação com essas pessoas. Então elas são chamadas de seitas destrutivas. Inclusive há um livro que eu vi, o nome, se eu não me engano, é Seitas Destrutivas, e é um autor que ele fazia parte dos Testemunhos de Jeová. Eu li algumas partes do livro e ele vai falar sobre algumas seitas. Então é interessante se você quiser ler. Ele é um autor português. Eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse de ver. E ele vai falar sobre algumas dessas seitas. Então eu vou dizer alguns exemplos para vocês. Um exemplo é o Templo do Povo, o People Temple. Eu acho que é Temple. Foi fundado por Jim Jones, nos Estados Unidos. Ele promovia uma ideologia de igualdade social, mas Jones, ele tinha uma liderança muito autoritária, então as pessoas acabaram se excluindo da sociedade e ele ensinava práticas muito coercitivas. Então, em 1978, mais de 900 membros desse grupo acabaram tirando a própria vida em Johnstown, Guiana. Outro exemplo também são os Heaven's Gate. Eles acreditavam que a Terra seria reciclada e que a salvação viria através de uma nave extraterrestre, de uma nave espacial, seguindo o cometa Hale-Bopp. E então, em 1997, 39 membros também tiraram a vida na Califórnia. Outro exemplo é o Aoshirin-kyo, que foi fundada por Shoko Asahara, no Japão, e esse grupo tinha alguns ensinamentos budistas e hindus. E eles também tinham algumas profecias apocalípticas. E em 1995, esse grupo realizou um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, matando 13 pessoas e deixando várias outras feridas.
Então, esses são alguns exemplos de o quanto a alienação pode afetar a vida das pessoas. O vídeo vai acabando por aqui. Se você gostou, fala o que você achou. Se você já sabia tudo isso sobre seitas. Se você quer descobrir a identidade dos povos, a cultura, através das suas vivências, das suas festividades, das suas crenças. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Beijos e tchau, tchau.